Hoje é o nosso último episódio da série sobre os cuidados com os olhos. O médico oftalmologista Leonardo Capita, do Hospital Universitário de Brasília, conversa com a gente sobre uma das doenças mais comuns na velhice, a catarata. Bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado. Vamos lá. Então, conta pra gente o que é catarata. Bem, dentro do nosso olho a gente tem uma lente, como se fosse uma lente de óculos. Ela é transparente e o nome dela é cristalino. Para a gente enxergar, a gente precisa dessa lente completamente transparente. Às vezes, com a idade, ela vai ficando amarela, e quanto mais amarela, a luz não vai passando e a visão vai ficando turva. Então, catarata, quando o cristalino, é uma lente que tem dentro do olho, deixa de ser transparente e se torna opaca, ou branca ou marrom. Agora, existe uma faixa etária mais propensa à doença? Quanto mais velho, maior o risco, mas existe catarata em bebê, existe catarata em pessoas de qualquer idade. Você pode ter catarata em função de problemas congênitos, né? Você pode ter catarata em função de traumas, pancadas, em função de uso de medicamentos. O mais comum é a catarata do envelhecimento. Algumas pessoas têm essa catarata mais cedo, 45, 50 anos, que não é tão comum, e o mais comum é 60, 70, 80, e quanto mais velha a pessoa vai ficando, aí a chance vai aumentando bastante. Agora, quais são os sintomas? O sintoma da catarata é visão turva, visão embaçada, enxergar pouco. E aí a troca de óculos não resolve, porque o seu problema não é o grau. O problema é que, como a lente ficou opaca, a luz não consegue passar. E aí a solução é fazer uma microcirurgia em que você vai tirar esse cristalino e você coloca uma lente nova, transparente, para recuperar a visão. A luz vai passar e você vai recuperar a visão. Agora, a doença afeta os dois olhos de uma só vez? Não, não necessariamente. Alguns pacientes até apresentam, mas mesmo quando o paciente apresenta nos dois olhos, o mais comum é que você tenha um olho pior que o outro. E isso é uma regrinha que a medicina usa, a oftalmologia usa. Opera-se sempre o pior olho primeiro para preservar o olho bom. Esse aqui deu certo, ficou muito bom, aí agora o que passou a ser o olho que está enxergando menos vai ser operado e aí o paciente fica feliz. Agora, e se aparecer em um olho, necessariamente o outro terá também? Existe essa relação? É bem provável, mas não é obrigatório. É possível ter catarata num olho só e o outro seguir contente, sem nenhuma alteração. Mas o mais comum, especialmente porque o mais comum é a catarata senil, é a catarata do envelhecimento, os anos vão passando, mesmo que haja uma diferença na opacificação, um piora primeiro, mas a seguir o outro também vai apresentando. Agora, é possível evitar a doença? Não tem nenhuma providência que o paciente possa tomar para evitar de ter catarata. Tem uma forte influência genética, então, se o pai e a mãe tiveram, a sua chance aumenta. O uso de algumas medicações pode influenciar, mas vai ser mais a característica genética que você herdou. Não tem o que fazer, Não. quase uma loteria. Vamos rezar. Tá certo. Agora, como é que funciona o tratamento? Uma vez identificado, o que vai acontecer? O médico vai discutir com você uma coisa muito importante. Se você só tem um pouquinho de catarata, não está atrapalhando muito a sua vida, você pode esperar para fazer a cirurgia. Você não precisa fazer desesperadoramente. Se está atrapalhando muito a sua visão, a gente pensa em fazer mais depressa. Por quê? Para que você recupere a capacidade de fazer suas atividades de lazer, de trabalho, de seu futebol, seu trabalho agrícola, a sua vida voltar ao normal. Então, isso vai ser uma parte da decisão é sua. Sim, você vai dizer para o médico que está te incomodando muito ou está te incomodando pouco. Agora, como é que funciona o tratamento? O paciente vai fazer uma série de exames para calcular qual a lente que vai colocar dentro do olho, vai ser orientado, vai ser avaliado se ele consegue fazer só com anestesia local ou se vai precisar de anestesia geral. Tudo isso é feito no pré-operatório. Ele no dia vai chegar e vai fazer o procedimento. A cirurgia hoje é uma cirurgia relativamente rápida e que
também a recuperação da visão está sendo relativamente rápida. Então, o importante é tomar os cuidados muito comum, como é idoso, mais como eu idoso, controlar a pressão, tomar o remédio do diabetes, fazer o repouso, seguir as recomendações. A gente, infelizmente, vê muita gente que não pingou o colírio, colocou a mão suja no olho, não fez o repouso que foi recomendado. O paciente também tem que participar desse processo de recuperação. Tem que ficar atento ao que as recomendações do médico. Isso, trabalhar em equipe, e uma parte da equipe é o paciente. Ele tem que reservar esse prazo de recuperação, tem que estar consciente de que se não fizer isso, pode complicar. Isso, é muito importante o paciente se envolver e entender que o grande beneficiado com a cirurgia é ele. Então, se ele não toma cuidado de lavar a mão, põe a mão suja, o risco de infecção aumenta. O médico vai ficar triste, mas quem vai ficar prejudicado com a infecção no olho é você. Então, se programar para comprar os colírios, para fazer o uso correto, botar o despertador, combinar com alguém da família para ajudar. Nem todo mundo tem facilidade de instilar o colírio no próprio olho. Então tem que saber quem da família que vai ajudar, ou amigo, ou fazer essa organização para que o que vai acontecer depois da cirurgia seja uma continuação daquela cirurgia que usou, material sofisticado, esterilizado, lente de material biocompatível, que pode ficar o resto da sua... Você vai passar o resto da vida com ela dentro do olho, é uma lente muito bacana, muito especial, para que você não desperdice tudo isso que foi feito. É justamente sobre isso, né? No caso de cirurgia, o que é levado em consideração em relação à lente a ser utilizada? É nessa questão de qualidade? Não, a gente no Brasil, o SUS já tem as lentes de muito boa qualidade, tudo certificado pela Anvisa. O Brasil trabalha bem, trabalha com material de boa qualidade. E os hospitais são fiscalizados, todos, públicos e particulares, quanto à esterilização do material, quanto à qualidade dos profissionais. Então, o Brasil tem como oferecer uma boa cirurgia. Isso é importante. E o outro, a continuação disso, como a gente falou antes, para que o paciente tenha uma vida tranquila depois da cirurgia. Agora, no caso, se não tratada, a catarata pode levar a cegueira? O que a catarata faz é que quanto mais tempo vai passando, mais opaco vai ficando, a luz não vai passando e você vai enxergando menos. Então, você vai passar mais tempo enxergando menos. Depois de um tempo você resolver fazer a cirurgia, você tem grandes chances de recuperar a visão que você tinha antes, desde que você não tenha outra doença, que às vezes, infelizmente, acontece isso. O paciente tinha uma outra doença que foi irreversível. Mas só pela catarata, o fato dele esperar 6 meses, 1 ano, não vai causar um dano irreversível. Depois ele recupera a visão como antes. Agora, pesquisas apontam que no Brasil 2 milhões de pessoas possuem a doença e a cada ano surgem aproximadamente 120 mil novos casos. Como é que o senhor avalia, então, esses números realmente são considerados altos? O que está acontecendo no Brasil é que a nossa população está envelhecendo. É um fenômeno mundial, não é só a gente. Alguns países europeus já estão envelhecidos. O Brasil teve uma taxa de natalidade, nascia muita criança. E com o tempo, os métodos de natalidade, as famílias estão se organizando, o modelo de vida do brasileiro está mudando. Então, a gente está tendo um nascimento relativo de menos crianças e as pessoas estão vivendo mais porque as condições de saúde estão melhorando. Então, com esse envelhecimento da nossa população, nós vamos ter, entre elas a catarata, mas o aumento das doenças, que são doenças dos idosos. É um fenômeno meio que não tem muito como evitar, foi uma mudança de comportamento do povo brasileiro e que acarreta essa mudança no perfil de surgimento de doenças. Então, buscar os hospitais, o país está tentando se organizar para operar cada vez mais e dar vazão a essa demanda. E tem cura? Tem é uma cirurgia, toda cirurgia é possível de ter complicação, e as complicações, infelizmente, às vezes acontecem, mas
a maioria dos pacientes, a maioria dos brasileiros recupera a visão e volta às suas atividades normais e toca a vida feliz enxergando tudo. Tá certo, então eu agradeço a participação do médico oftalmologista Leonardo Capita. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Eu que agradeço, até a próxima.